Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com o maior número de pessoas e também, não esquece, deixa o teu like. O nosso tema tem coisas que só o deserto vai te ensinar. Sim, é uma grande escola. O deserto em si, literal, é um lugar de escassez, de dificuldade, de perigos, é um clima extremo. Nunca você está confortável no deserto. Ou durante o dia você está com muito calor, ou durante a noite você está com muito frio. Então, ninguém gosta de fazer uma caravana para o deserto. Não, a não ser que você vá com todo o suprimento, seja só uma passagem de algumas horas, mas ficar uma semana. Eu dormi no deserto por 2 vezes. A primeira vez foi em Israel, levando uma caravana de jovens, e só que eles dormiram em tendas com toda a estrutura. Mas foi uma noite só, foi só para eles terem experiência. Eu dormi, tem alojamento, então eu dormi num alojamento. Ele não é um hotel, é um alojamento mesmo, mas era para a gente ter a experiência de dormir no deserto. Depois eu dormi na Jordânia. Na Jordânia, eu também, no deserto da Jordânia, eu dormi também uma noite. E foi incrível, no meio do nada, eu olhei aquele céu estrelado, mas eu tinha tudo, eu tinha eletricidade, eu tinha cama e eu tinha a certeza de que no dia seguinte eu ia sair dali. Ali tinha comida, tinha toda uma estrutura. Mas Deus não está falando desse tipo de deserto, Ele está falando quando você vai para um deserto onde a água acaba, onde a comida acaba, onde a tua provisão acaba, o teu dinheiro acaba, onde a saúde acaba. Esse é o tipo de deserto. Vamos ler Deuteronômio 8, versículo 2, o que ele tem a falar a respeito disso? O Senhor diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Aqui tem muita coisa para a gente aprender e para podermos orar. A primeira que precisamos aprender é que quem leva para o deserto é Deus. Sim, aqui está escrito, Deus conduziu no meio do deserto. Eu provo porque no Novo Testamento, quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. Foi um tempo que ele ficou e não foi um tempo pequeno. Foram 40 dias e 40 noites que ele ficou no deserto, sendo preparado, se reabastecendo, porque ele teria 3 anos de muita velocidade, de muito poder e autoridade, de muito ensino a ser liberado. Então, eu quero dizer que onde você se encontra, Deus permitiu. Deus não permitiu que você esteja aonde você está para ser destruído. A guerra que você está enfrentando não é para te destruir, é para te tornar mais forte e para você vencer esse inimigo de uma vez por todas. O deserto da enfermidade é para que hoje o seu problema, amanhã é um milagre. E você vai poder mostrar para as pessoas e dizer, olha, eu tenho um Deus que cura, tenho um Deus que sara. O deserto financeiro é para você mostrar que Deus faz milagres enquanto o socorro não vem. Ele é o teu provedor. E poderia passar a manhã toda falando para você, mas o fato é que quem está no controle da tua vida é Deus. Se você está vivendo um deserto, Deus permitiu. Permitiu porque Ele vai te conduzir, Ele vai te ensinar. Ele vai trazer, o que Ele diz aqui? Ele vai colocar à prova você. Ele não tenta, porque tentar é induzir ao erro. Ele não tenta, ele prova. Quando eu provo, eu torno aquilo melhor. Por exemplo, quando o ouro é refinado, ele fica sem resíduos depois, ele fica brilhante, ele fica valioso. A mesma coisa, uma roupa manchada, esfregada, ela está sendo ali testada, provada, e então aquela roupa o resultado final é uma roupa que todo mundo vai elogiar e dizer que roupa branca, que roupa linda, que roupa limpa. Mas passou por um momento que ninguém viu, de ela ser lavada, esfregada, de ser uma roupa passada. Passou por um processo.
Assim Deus está fazendo com a sua vida. Então, no deserto, Ele está com você. No deserto, Ele te humilha. E aí, humilhar? Deus gosta de me humilhar? Não, sabe o que é? Nós temos uma tendência a acharmos que somos autossuficientes e independentes, sem perceber. Quando você está com dinheiro, você está com saúde e tudo vai bem, você coloca Deus num lugar na sua vida, não como prioridade. Eu vou para a igreja, mas está chovendo demais, eu não vou. Está frio demais, eu não vou. Então, agora, quando você está passando por dificuldade, eu vou para a igreja, eu vou fazer o devocional, eu vou ler a palavra, eu preciso orar. Aí você sente necessidade de estar perto de Deus. É isso que Deus fala. De vez em quando, eu preciso mostrar para você que você precisa de mim o tempo todo. E depois, o Senhor, Ele mostra para você também outra coisa. Quando você sai do deserto, você sai totalmente restaurado, renovado, porque o deserto não é para te destruir. O deserto, ele traz a tua melhor versão, a tua essência, a essência colocada por Ele para fora. E é isso que Ele quer fazer conosco. Eu quero dar um exemplo de uma mulher que foi para o deserto. Eu nem vou abrir a passagem, depois você lê, porque eu quero ainda abrir falar de um outro versículo. Mas essa mulher se chama Agar. Agar tinha promessa de Deus sobre a vida dela. Seu filho Ismael e ela foram para o deserto. Aparentemente, não foi Deus que mandou Agar para o deserto. Aparentemente, Agar estava indo para o deserto porque Sara a expulsou de casa. Eu estou falando de Gênesis capítulo 21. Agar poderia ver o seu deserto. Sara é responsável pelo meu deserto. Não, tudo bem, teve esse incidente, teve este fato com Sara, mas Deus permitiu que Agar fosse para o deserto para Agar descobrir algumas coisas. O que Agar descobriu? Número 1, Deus ouve. Ela que já tinha tido a experiência de que Deus vê, agora ela vai ter a experiência de que Deus ouve a oração. Porque quando acabou a água e acabou o alimento, Agar entrou em desespero, porque o filho dela, ela viu que Ismael ia morrer, ela ia morrer, Ismael ia morrer. Então ela se afastou de Ismael e começou a chorar, porque ela disse: eu não quero ver o meu filho morrer. Mas ela não orou, ela só se afastou e estava chorando. E o Senhor apareceu e disse para ela: Agar, por que você está chorando? Eu cheguei, Agar. Eu cheguei porque eu ouvi a oração do teu filho. Então Agar, ela teve algumas revelações de Deus. Primeiro, que Deus chega quando ninguém está perto de você. Segundo, Deus ouve, então você tem que orar. Terceiro, ela ouviu Deus dizer que quando acaba a tua água, o poço que Deus tem preparado para você é aberto, porque Deus falou: olha, Agar, tem um poço aí para você. Deus abriu os olhos e Agar viu que ela tinha um cântaro vazio nas mãos. Isso era realidade. Mas Deus abriu uma outra realidade, a realidade da provisão sobrenatural, e um poço estava diante dela. Agar, ela entendeu que o deserto não ia destruir tanto a ela quanto a seu filho. Pelo contrário, ela e seu filho saíram mais fortalecidos, mais abençoados, mais supridos do que nunca. Porque no deserto você descobre que Deus está presente quando todo mundo se ausenta. Eu estou repetindo para você, sim, para você que está se sentindo sozinho. E que Deus vê quando ninguém olha para você. Deus foi lá, se importou com Agar, ouviu Agar, conversou com Agar, abençoou Agar. Mas eu disse que queria um versículo a mais. E o versículo é em Zacarias. Zacarias 4, no versículo 6. Eu antes só citei, porque eu quero falar o contexto. Aqui nós estamos com um líder. O líder é Zorobabel. Zorobabel estava vivendo um deserto, porque a obra, que era o templo, ele estava embargada, estava parada. O povo estava desanimado, a obra estava parada, o dinheiro estava faltando tudo. E Zorobabel estava confuso: o que é que eu vou fazer? Está tudo parado na minha vida. É isso que Zorobabel, você está assim, igual Zorobabel? E Zorobabel estava no deserto. Senhor, eu não tenho para onde olhar, eu sou líder, mas líder de quem? Ninguém se anima.
Eu sou líder de que construção se ela está parada? E eu não tenho como movimentar isso porque eu não tenho dinheiro. Então, o Senhor deu um recado para Zorobabel, que está escrito em Zacarias 4, no versículo 6. E o Senhor disse para Zorobabel, no meio do deserto dele, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é com a tua força. No deserto você depende da força de Deus. E é isso que nós vamos orar agora. Porque você viu algumas pessoas no deserto, o povo que saiu do Egito no deserto e Deus andou com eles, supriu, protegeu. Sabe por que protegeu? Porque eu disse que eu ia ler a última passagem, eu não posso resistir a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 para a gente poder orar. No deserto você tem um encontro também com o diabo, mas você não vai ser vencido. E aqui em Marcos capítulo 1, versículo 12, logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Olha quanta coisa em um único, sabe, são 2 versículos intensos aqui. Marcos, ele é bem conciso. E Mateus, você vai ver essa passagem bem explicada. Marcos, ele quis destacar, primeiro, o deserto, quem te deixa entrar é o Espírito de Deus. Número 2, no deserto, Satanás vai tentar te desviar da vontade de Deus, vai tentar te afastar da oração. Mas aqui, olha só, na frente de Jesus tinha o diabo, tinha dificuldades e perigos, tinha as feras e tinha ausência de suprimento. Mas o Senhor mandou anjos para ministrar. Aí ele saiu do deserto suprido com pão, com água, com proteção. Assim é com você também. Neste momento, coloque o nome do deserto que você está vivendo aqui nos comentários, porque nós vamos orar. Nós vamos orar uns pelos outros, a intercessão da igreja também vai orar e eu quero, em nome de Jesus, declarar que você vai sair mais forte, mais ungido e com grandes experiências do deserto que você está vivendo. Senhor, eu quero colocar agora a vida de cada irmão, cada irmã que está colocando o nome do seu deserto. São tantas, Senhor, são tantos problemas que precisamos enfrentar. Senhor, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada história. E neste momento, assim como o Senhor enviou anjos para ministrar a Jesus no meio do deserto, assim como o Senhor estava presente com ele, assim também, Senhor, envia anjos, Senhor, que a tua presença possa dissipar as trevas, que o teu socorro bem presente na tribulação se manifeste no dia de hoje e clamo, Senhor, para que cada pessoa tenha a experiência de sair do deserto segurando na sua mão e não vencido e nem destruído, mas vencedor em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa ter a grande experiência e o grande milagre no meio do deserto. Deus te abençoe e não esquece, tem mais vídeo às 5 às 17 horas e amanhã às 5 da manhã tem mais devocional para você.